Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 56, esse vídeo é de número 56 agora. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Como nós já dissemos, do princípio ao fim nós vamos mencionar o nome da nossa irmã, porque a obra foi escrita por ela e por uma questão de ética, de respeito, por uma questão assim de cristão, de irmãos que prezam e que respeitam irmãos perante Deus e Jesus. Esse é o nosso comportamento, é a nossa forma de agir, respeitando a todos. O tema: desencarnado para desencarnado. Quer dizer, a obsessão entre desencarnado para desencarnado. Como nós já dissemos várias vezes, existe a obsessão de desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado. Olha só para você ver as tramas. Nós precisamos estudar ou não a literatura espírita, mas com interrogação. Nós precisamos estudar ou não a literatura espírita? Interrogação. Mas é preciso separar o joio do trigo na literatura espírita, porque nem tudo que a erraticidade apresenta à humanidade como sendo da literatura espírita, é preciso separar o joio do trigo, porque se muitas pessoas não sabem, que fiquem sabendo com todo respeito, porque o joio encontra-se instalado em meio ao trigo na doutrina dos espíritos, tanto instalado no coração dos médios, no coração dos que se dizem espíritas, no coração dos que se dizem representantes do espiritismo. No coração dos espíritos que transmitem obras a torto e direito. Mas por que será que eles enviam estas obras apócrifas? Porque eles encontram médiuns apócrifos no corpo físico. É óbvio, porque você consegue encontrar uma obra apócrifa através das obras de Francisco Cândido Xavier, de Edivaldo Pereira Franco, de Carlos Bacelli, de Sueli Caldas Schubert, Ivone Amaral Pereira, Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delan, Karl Barchut. Você não consegue encontrar uma obra
de Hippolyte Léon Denisard Rivail, você não consegue encontrar uma obra apócrifa através desses seres. Mas diga outros médios, não estamos aqui para fomentar discórdia e desunião. Apenas, isso aqui é um estudo, onde se você quiser aprender realmente, corretamente, não fuja desses que acabamos de mencioná-los. Porque se você fugir desses, pode ter certeza de que muito frustrado você se verá ao retornar à pátria espiritual, percebendo que passou uma vida inteira sendo mistificado porque quis. Porque quis ser mistificado. Porque todo mundo é mistificado porque quer. Porque não é possível que a pessoa não sabe separar a diferença entre uma jaca e um caqui. Pois bem. Então, espíritos que obsidiam espíritos, desencarnados que dominam outros desencarnados, são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. São expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Não muda nada. Apenas dá-se uma sequência. Porque onde é que nós temos a oportunidade de nos melhorar? No corpo físico. Grandiosas oportunidades tem a humanidade no corpo físico. Deixou passar essa oportunidade, sofre. Sobre aproveitar essa oportunidade, é conduzido para as colônias, se prepara, estuda nas faculdades, cursos e mais cursos, e reencarna, porque nem sempre os seres se desvinculam dos seus desafetos numa só existência. E nem é preciso se desvincular, e sim se conscientizar de que todos devemos hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então será por quê que em cada 100 pessoas que desencarna, 90 são transladadas, são degradadas para as regiões umbralinas? Ou melhor, será porque em 100% de pessoas que desencarnam, 50% vão para as regiões umbralinas, 10%
ficam presas nos túmulos. Mais 20% saem a perambular por aí, como se nada tivesse acontecido. Quantos milhões de pessoas desencarnadas perambulando por aí, que não sabem ainda que deixaram teus corpos físicos através do desencarne, do infarto, do derrame, do Covid, do acidente, ou que foram assassinadas, estão perambulando por aí, porque viviam, levavam uma vida indisciplinada. Não perceberam nem o momento que ocorreu o desenlace. Pessoas presas à matéria, ao materialismo, ao egoísmo, que nunca se preocuparam com a justiça divina, com os desígnios de Deus. Continuam por aí, acreditando naquilo que elas sempre acreditaram. Creram nisso, e isso é o que elas têm. 10%, ou melhor, 20%, são conduzidas às colônias espirituais. Por que será que são conduzidas a colônias espirituais? Em 100%, 20% são conduzidas. Porque estiveram no corpo físico, agiram no bem, desejaram o bem, fizeram o bem, não só para si próprias, como também para toda a humanidade. Solidariedade, fraternidade, amor, amor incondicional. Não é esse amor promíscuo, não. Semelhante atrai semelhante. Então, por isso que as regiões umbralinas recebem todos os dias milhões de espíritos que na Terra se perderam, se chafurdaram. As humanidades, se entrelaçam a dos seres incorpóreos da erraticidade, as humanidades, as pessoas, a humanidade física se entrelaçam aos seres incorpóreos, aos espíritos, e a dos que retomaram a carne, situações que ocorrem na crosta são, em grande parte, reflexo da odisseia que se desenvolve no espaço e vice-versa, não havendo diferença nenhuma. O processo é assim, a imantação é tão grande, as influenciações são tão grandes, que no corpo físico
existe uma propensão muito maior de que o ser se perca do que se eleve. Encenar-se no palco da vida não é brincadeira. Pense na tua idade. Você ainda não se perdeu? Agradeça a Deus. E rogue a Deus e a Jesus e a providência divina que te sustente, para que você saiba a partir de então a fazer as tuas escolhas corretamente. Porque, meu amigo, minha amiga, se chafurdar no mundo de provas e expiações, a humanidade mais propensa se encontra do que alçar voo na direção da providência divina. Ela se perde não por falta de assistência de Deus, de Jesus, não. Mas acontece que ela se encontra em um meio onde um número inimaginável de influências que tende a levá-la ao despenhadeiro. Mesmo assim, não podemos, através do desculpismo, dizer que Deus não a sustentou, não a amparou. Porque por mais propensos, a assistência divina nunca faltou. Tanto é a vinda de Moisés, de Jesus, a vinda de Hipólito de Ondenzard Rivail e de todos os outros mártires. Não podendo nos esquecer que todos aqueles espíritas verdadeiramente espíritas, os verdadeiros espíritas, são considerados os mártires do espiritismo. Você já ouviu isso em algum lugar? Os verdadeiros espíritas, mas os verdadeiros são considerados os mártires do espiritismo. Porque pelo Cristo e pela a divulgação dos desígnios de Deus, abdicaram e constantemente estão abdicando em prol de nosso Senhor Jesus Cristo, em prol da humanidade, em prol da transformação própria de cada um. Então são os mártires do Espiritismo. Não querendo com isso dizer que
o movimento espírita 100% pode ser considerado também mártires do espiritismo. Que não? Porque em 100% do movimento espírita, apenas uns 3% agem corretamente. 97% são considerados pseudos. E por serem considerados pseudos, é óbvio que pseudo é o mesmo que charlatão, charlatões, mistificadores, impostores, antagonistas, que em vez de trabalhar corretamente, buscam o misticismo, o esoterismo. Quantos milhões de seres que se dizem espíritas presos ao esoterismo, ao místico, ao esotérico. Isso não é espiritismo. Isso é ser apócrifo. Então nós não podemos considerar o movimento espírita como sendo também eles mártires do espiritismo. Os homens são os mesmos. Carregam seus vícios e paixões, as suas conquistas e experiências onde quer que estejam. Não é verdade? Os homens são os mesmos. Carregam seus vícios e paixões, as suas conquistas e experiências onde quer que estejam. Nós precisamos entender que a humanidade atual, milhares de vezes aqui na Terra, esteve em existências passadas. Na atualidade, apenas em corpos diferentes, nomes, endereços e países diferentes. Mas o espírito é o mesmo. A persona é a mesma. A bagagem é a mesma. Trouxemos de existências anteriores que somos hoje. Pois muitas pessoas recorrem aos cartomantes, aos buenas dichas, para saber quem foram em existências anteriores. Ora, mas é muito fácil saber quem fomos em existências anteriores. É só nós nos acercarmos de um espelho e ali fixar os nossos olhos de matéria física nos olhos refletidos no espelho e, com humildade, raciocinar a respeito da nossa personalidade. Analisando até que ponto sou orgulhoso, egoísta, invejoso, ciumento, avarento, arrogante. Enfim, faça uma lista de você mesmo, olhando no espelho, mas com sinceridade, que você descobrirá se você na existência passada foi um santo ou não. Se você foi uma rainha ou se você foi um rei. A tua personalidade atual
vai te dizer quem você foi. Vamos deixar dessa forma, quem você foi. Não é que você foi. Porque não se manifestou o que, e sim o quem. Na existência passada e nessa existência. Porque enquanto nós não nos conhecer, enquanto nós não aprendermos a nos conhecer, nós não podemos dizer que fui, que sou. Como dizer que fui, que sou, se eu não me conheço? Mas quem sou, eu sei dizer. Quem eu fui, eu sei dizer. Olhando no espelho, analisando a minha personalidade, os meus gostos, os meus desejos, os meus sentimentos. E é por aí que todos nós somos pegos pelos nossos irmãos, porque nós os atraímos, tanto os negativos quanto os positivos. Vamos para o próximo vídeo.